quem é das áreas exatas sabe a importância de uma pedra angular, né? Então a pedra angular ela tem que ser a referência, né? Então vejam bem aqui que eu já não fui tão pedra angular assim, né? Já cheguei infelizmente atrasado, vocês me desculpem, tá? Perdão para vocês aqui encarnados, para os desencarnados também. Bom, que a paz esteja com todos, né? Que ela possa pairar aqui sobre este espaço, sobre, né, a nossa Casa Espírita, a Sociedade Legião Espírita, que auxilia os trabalhos. O tema de hoje, tá, eu escolhi como sendo a pedra angular. A pedra angular é dada para aquele primeiro bloco, né, o bloco central, que é a referência para construções de alvenaria, né? Então, nós temos o alicerce e colocamos uma pedra angular. Hoje em dia, isso se tornou muito mais sofisticado, né? Porque a gente tem uma série de instrumentos analíticos, digitais, para poder elaborar a construção de uma casa, né? Mas nas casas de alvenaria, principalmente aquelas antigas que eram construídas, né, à base de blocos, né, a pedra angular é o primeiro bloco de alvenaria que é colocado na função de construção. Então ele guia as laterais, e é por isso que é angular, porque ela fica num ângulo, tá? Então ela vai delinear as paredes e também a retidão, o prumo da altura, tá? Do ponto de vista religioso, né, é um elemento que orienta, que é o marco principal a ser seguido, tá? Então, quando a gente fala do ponto de vista religioso, eu quero aqui fazer uma analogia com três tipos de pedras angulares quando a gente fala do cristianismo. A primeira delas, já para quem, né, já tem algum estudo da doutrina espírita, está relacionado às revelações. Então nós temos, né, o Espiritismo, pelo Espiritismo se entende que ocorreram 3 grandes revelações. Uma delas, né, talvez a mais importante de todas, a revelação por parte de Cristo, dando o tom, dando o tempero às leis mosaicas que vieram, né, pelos espíritos superiores através de Moisés e que acabam sendo estão organizadas nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos valem tanto hoje quanto há 5 mil anos atrás. Ou 4 mil e alguma coisa anos atrás, né, quando se acredita que Moisés começou, né, a sua atividade. Cristo vem logo a seguir. E uma coisa importante quando a gente fala, né, do Cristo, é que quando ele esteve aqui na Terra, no seu apostolado, uma coisa muito importante e significativa é que Jesus Cristo não criou nenhuma religião. Nenhuma religião foi criada por ele. Eu não vi contradizer nem a lei, nem os profetas. Ele veio dar luz, ele veio confirmar. É uma confirmação. E muitas vezes os próprios discípulos se perguntaram, né? Tá, mas por que isso, né? Para que tem que, né? Essas coisas são tão ambíguas? Não, tudo tem que ser cumprido conforme as Escrituras, né? E isso já começa no início do seu apostolado. Por quê? Porque para ele iniciar essa tarefa, ele precisava ser batizado, né? Muitos aqui vão se lembrar que quando ele chega para ser batizado pelo João Batista, o João Batista, não, opa, para aí, não, eu não posso batizar, eu tenho que ser batizado por ti. Não, as Escrituras têm que ser cumpridas. E é muito claro, né, que isso acontece e que esse termo, né, que nós usamos, pedra angular, ele é revelado, porque lá em Isaías já existe esse termo. E esse termo está sendo cunhado para quem? Para aquele que vai ser o Filho do Homem, que vai ser aquele que vem dar as lições, os ensinamentos, as tarefas, a guia,
né, para angular as nossas vidas. Né? Então, existem, na verdade, várias passagens, né, tanto em Isaías quanto em outros profetas. Né? Mas, assim, o Messias ele é referido como pedra angular. Em Isaías, capítulo 28, versículos 16 a 17, o 16 está bem mais definido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião, né, Israel, uma pedra já provada, né, ou seja, está lá no mais alto ponto evolutivo. Pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Essa é a passagem. Quem for lá e ler e continuar lendo, vai inclusive se admirar, porque na própria passagem do Isaías, logo depois dessas passagens, ainda se fala já do princípio da reencarnação. E está lá. Tá? Ou seja, tá? A gente olhando mais profundamente, vem isso. Então Cristo vem fazer, né, essa tarefa de servir ou de se mostrar como pedra angular. Por quê? É o melhor exemplo que nós temos a seguir neste planeta. Mas as palavras talvez não fossem suficientes. Então era preciso uma segunda pedra angular. Né? Talvez vocês já devam estar imaginando, né, que a segunda pedra angular acompanhou, foi talhado, foi moldado por Jesus naquela época. E assim por ele foi chamado. Shimon Bar Yoná, que é Simão, que depois foi apelidado por Jesus de Pedro, né? Simão, filho de Jonas. Esta pedra, ela é muito importante para nós, porque o Pedro, como pescador, se supõe que aproximadamente ele tivesse mais ou menos a mesma idade de Cristo, né, na época. Né, já era casado, pescador, enfim, vivia ali no mar da Galileia, né, no lago Tiberíades, andando para um lado e para outro e pescando. Né, só para a gente ter uma ideia, né, desse mundo, desse universo onde Pedro vivia, se vocês se deslocarem a pé da usina do gasômetro até o shopping do Pontal, é a distância que tinha entre Betsaida, que era a vila dos pescadores, lá onde o Pedro morava, né, até Cafarnaum, que era a principal comunidade pesqueira do lago. Né? Então, assim, dá para ir a pé? Dá. Até Jerusalém é uma puxada maior, né, porque aí são 180, 190 quilômetros quase. Tá? Mas esse elemento, que era um pescador, que era uma pessoa que tinha uma atividade simples, era um homem comum, com seus altos e baixos, se irritava, né? Era muito organizado, auxiliava muito ali, não só o seu irmão André, o mais jovem, quanto ao Tiago e ao João, né? Que eram chegados a eles, porque Pedro e André ficaram órfãos muito cedo. Né? Então ele foi adotado lá pela família do Zebedeu, né? E aí conheceu então o Tiago, né? O Tiaguinho e o João. Tá? Esses, na atividade de pesca, ele organizava a atividade de pesca. Então ele era uma pessoa muito impulsiva, determinada, coordenado. Este era Pedro. E quando André chega para ele e diz: olha, o Messias chegou, tá aí, né? Ah, tá aí? Sim, vamos lá, vamos conhecer ele. Então, né, o André arrasta Pedro para lá, ele ouve Jesus, se impressiona, né? Mas aquela impressão foi a mesma que ele teve quando ele ouviu João Batista. Era importante, as palavras eram fortes, sim, mas, né, tá, o que tinha de diferente?
E essa diferença começou a aparecer rapidinho. Por quê? Porque Jesus vai até a casa de Pedro e cura a sogra dele. Ela tinha várias doenças. Aí ele começa a ficar impressionado. E aí ele convida para que os dois irmãos e os outros dois irmãos, né, filhos de Zebedeu, né, Pedro e André, sigam ele. E imediatamente ele faz isso. Ficou, na verdade, muito curioso. Mas agora veja, logo em seguida, existe uma passagem muito importante, onde Jesus pergunta a todos, ali reunidos, né, os amigos, as pessoas que admiravam, que viram algumas curas, estavam impressionados pelas curas, né? As curas impressionam. Tá? Cura cego, levanta aleijado, impressiona. Todo mundo vai atrás, todo mundo quer ser curado. Quem é o Filho do Homem? E a maioria das pessoas diz, bom, uns dizem que é Elias, né? Outros dizem que é João Batista, Isaías, pode ser, né? Ninguém sabe ao certo. E o primeiro que se levanta a dizer isso foi Simão Pedro. Tu és o Filho do Homem. E aí é que ele ganha o apelido de Kéfas, ou Cefas, né, no aramaico, né, para o grego, né, pedra, Pedro. Tá? Ele ganha esse apelido. E aí a gente vê, né, na história de Pedro vários elementos muito importantes. Né? Esta revelação da cura, o reconhecimento como Salvador, as duras provas, né? Muitas vezes, como Pedro tinha sido alçado à categoria de ter que auxiliar, né, todas as pessoas que estavam ali na volta, organizando a tarefa evangelizadora de Jesus, ele se confundia, tinha inveja, era afoito, ou seja, tinha uma série de pormenores da evolução espiritual que nós mesmos enfrentamos no dia a dia. E foi através do convívio diário que este homem, esta pedra bruta, foi sendo lapidado. Até o momento onde ele já havia reconhecido Jesus como Salvador, mas Jesus pergunta, olha, né, um de nós aqui, né, vai acabar me traindo. E ele diz, mas quem? Como podem te trair? Ninguém pode fazer, eu jamais faria isso. Vais me negar 3 vezes antes do galo cantar. Tá? Antes do galo cantar 2 vezes, vais me negar. Tá? Então vocês imaginem a cena dele negando, porque Jesus acabou sendo perseguido, preso, e as pessoas que acompanhavam Jesus ali estavam, né, numa situação complicada, né? Era medo, era desconfiança, estavam sob o jugo romano, né? Estavam sob as ordens, né, do Sinédrio, enfim, né? E ele nega, né, essas vezes todas. Pedro nunca é citado durante a Via Dolorosa. Entretanto, imaginem a cena de Jesus passando pelo caminho e dando de cara com Pedro. Óbvio que aquilo nem seria uma surpresa, porque provavelmente Jesus já tinha imaginado isso. Naquele momento que ele olha para Pedro, vem exatamente tudo isso. Toda a aprovação. E aí muitas pessoas diriam assim, agora é o fim, porque eu sou a contradição própria. E claro, como vocês vão poder resgatar, lá estava Pedro, né? Chorou, né? Chorou muito, se arrependeu, fugiu, e depois o primeiro entre os homens a vê-lo foi Pedro. O primeiro. Não foi a primeira pessoa a ver, né? A primeira foi Maria Madalena, mas estava lá. Então ele foi o primeiro a vê-lo. E aí é óbvio que tudo veio à tona. E aí ele disse, vai ser cumprido, e tu erguerás a minha igreja. Certo? O que é a igreja? Só para mim fechar aqui, para não estourar o tempo, vocês me desculpem, né? Eu tinha preparado mais alguns elementos aqui,
Tá? Mas acho que consigo fechar com isso. Quem é a igreja dele? Somos nós. O resto das pedras que estão faltando. Então é muito importante que nós saibamos que nós estamos à disposição para sermos lapidados. E o grande segredo disso não é só simplesmente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não é espírita não precisa abrir isso, pode abrir a Bíblia também, não tem importância. Esse guia é um guia que é uma orientação. O que é mais importante são as tarefas. Tá? Mais uma vez, me desculpem aqui o atraso, né? Isso faz parte da lapidação. Mas que sejamos nós, ou estejamos disponíveis a sermos lapidados, para podermos ser pedras também dessa grande construção. A grande construção é a nossa grande família humana. São onde todos estão comungados. Nós aqui, né, como espíritas, o evangélico, o católico, o muçulmano. Tá? Vocês imaginem o seguinte, só para concluir. Tá? Se nós fôssemos pedras angulares, o que aconteceria se baixasse agora mesmo uma nave extraterrestre e descesse um extraterrestre de lá? Como é que um espírita deveria se portar nessa ocasião? Alguém chuta alguma coisa? Eu chuto. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, irmão. Irmão, somos irmãos. Estamos irmanados. É isso que Deus quer de nós. Que nós saibamos nos modelar e nos transformarmos em pedras angulares. Tá? Muito obrigado pela paciência. Me desculpem mais uma vez e vamos até.